Provérbios capítulo 20, versículo 5. Na versão revista atualizada diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Já na versão da linguagem de hoje diz assim: os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Vejam só, esse provérbio está destacando uma relação muito complexa que todos nós temos e a gente passa no dia a dia da vida, que é a relação entre os nossos pensamentos e as nossas intenções. Aonde está a intenção aqui? Está nos propósitos do coração do homem. Está nos propósitos do coração do homem. Então vejam só, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, né? Como diz aqui o versículo 5 na versão revista atualizada: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Propósito aqui são as intenções do coração. Está falando das intenções do coração. Ou seja, fala, irmão Juvenal, dos desejos que nós temos, dos planos que nós fazemos, daquilo que nos motiva, né? Nas intenções que nós temos de fazer algo, né? E tudo isso reside aonde? No íntimo de cada um. No íntimo de cada um. Então cada um tem consciência e vai começar também a tomar consciência dessas intenções, desses desejos, desses propósitos, quando ele se relaciona com os outros. Então, às vezes, irmãos, temos o desejo de pregar o evangelho a todas as pessoas, mas nós temos que abrir nossa boca para fazer isso. Não ficar só na intenção, no desejo, nós temos que pôr em prática. Entendeu, irmão Juvenal? Entendeu, irmã Clarice? Então, da mesma forma como o sábio de Provérbios diz aqui, que como águas profundas em um oceano, né, ou no mar, esses propósitos muitas vezes são difíceis de serem muitas vezes compreendidos. Muitas vezes você tem um propósito, mas não consegue. Ah, pastor, eu tive uma ideia de a gente pregar o evangelho, mas não sei como fazer. Não sei como fazer, não sei nem como lhe explicar, mas eu tive uma ideia. Tem gente que tem a possibilidade de pensar algo, mas ele não consegue traduzir em palavras aquilo que ele está pensando. Porque os nossos pensamentos são complexos, não são coisas simples. Então você tem que trazer um conhecimento que está muitas vezes escondido, né? Trazer ele à superfície, para que você possa explicar exatamente aquilo que você está pensando, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou explicando o texto, mostrando, né, o que esse provérbio quer ensinar. Quando a gente fala de propósito no coração, eu hoje saí pela manhã com o propósito de quê? Vim aqui ensinar a Bíblia, ensinar o texto sagrado. O meu desejo é que aconteça o quê? Que todos aprendam. Mas para que todos aprendam, o meu ensinamento tem que ser claro, tem que ser compreensível, compreendido, tem que ser entendido. Então eu tenho que usar minha inteligência, aquilo que ele está dizendo aqui: olha, você tem propósito no coração, mas você tem que usar a sua inteligência para você transformar esse propósito em ação, em coisa palpável, em coisa que é realmente realizável. Então eu estou aqui explicando para que vocês compreendam o texto. Então eu estou colocando o quê? O conhecimento que eu tenho à disposição para ensinar. E muitas vezes é difícil acontecer isso. Algumas pessoas podem sair sem compreender, outras compreendendo. Por isso que quem está ensinando, ele tem que perguntar: vocês estão me entendendo? Porque eu posso estar falando algo e você está entendendo outra coisa. E aí às vezes a gente pergunta: então diga o que você entendeu. Aí a pessoa fala o que ela entendeu, aí você corrige se ela está que não entendeu corretamente.
Não é que não entendeu tudo, mas entendeu em parte. E aí você explica. Não, você está equivocado nesse ponto. E aí você fala. Se a pessoa achar que ela não está equivocada, vai dizer, não, eu não estou equivocada porque o texto está dizendo exatamente isso aqui. Entenderam? Então, é isso que ele quer dizer. Que os pensamentos da pessoa são como água em um poço profundo. Você tem que pensar, porque, primeiro, é algo que ninguém consegue ir. Interessante que ainda hoje não se consegue. O ser humano não consegue, ele, ser humano, colocar uma máscara, um tubo de oxigênio e descer as profundezas do mar. Ele não consegue, só pode por uma máquina. Dentro de uma máquina. E mesmo assim, eles ainda não estão conseguindo descer tanto. É tanto que a gente viu que aconteceu aquele acidente fatal com um submarino que desceu com 5 pessoas e ele implodiu dentro do mar, porque a pressão é muito grande. Se o indivíduo descer mais, se eu não me engano, parece que é 100 metros, ele pode ser esmagado pela pressão da água. Né? A água comprime, né? O peso da água no corpo comprime, pode matar a pessoa. E o indivíduo que desce a certas profundidades, ele tem um preparo técnico para poder descer, mesmo com tubo de oxigênio, com máscara, com roupa adequada, porque se ele subir muito rápido, há um processo físico-químico dentro do corpo, no caso biológico também, que pode surgir bolhas dentro da corrente sanguínea e ele morrer. Mas trazendo para a ideia do conhecimento aqui, o pensamento de uma pessoa é como um poço fundo, é difícil você ir lá, é difícil você compreender. Você tentar entender o que o outro está dizendo e tentar dizer, rapaz, como eu vou na mente do outro. Né? Olha, isso aí é tão complexo. Tentar buscar o que o outro está pensando, que já existem pesquisadores desenvolvendo máquinas para tentar ler os pensamentos das pessoas. Tem pesquisador que está desenvolvendo chip que seria implantado na mente da pessoa para tentar ler o que ela está pensando. Em algumas situações é possível não ler os pensamentos, mas ver como a pessoa decide sobre muitos assuntos na vida. Hoje, com a internet e com o que é chamado de inteligência artificial, o que é que acontece? Tem sites, meus irmãos, que se você, como todos nós acessamos a internet dia a dia, né? Quando você vai lá e cadastra seu nome, você bota seu e-mail, você coloca uma conta, que hoje muitos têm conta no Google, por exemplo, conta no YouTube, baseado naquilo que você pesquisa, eles sabem das preferências que você tem. Eu vou dar o meu exemplo comigo. Eu gosto de ver no YouTube muitos sites ligados à música, né? Mas a ensino da música, aprendizado da música. Eu não gosto muito de ficar assistindo filme, só pequenos filmes ligados à minha área de conhecimento, né? Ou área jurídica, ou área da filosofia, ou área da economia. Mas, pelo que você pesquisa, ele começa a mostrar para você, numa barrinha lateral, vídeos relacionados àquilo que você está pesquisando. Então ele consegue ver suas preferências. Ele não está lendo seus pensamentos, ele está observando as suas preferências, as suas escolhas. E por conta disso, por conta de o pensamento do ser humano ser muito difícil você conseguir ir lá na mente dele, é que o texto está dizendo que o pensamento de uma pessoa é como água de um poço profundo. Mas, aí ele diz, mas quem é inteligente sabe tirar para fora esse pensamento. Aí a segunda parte do provérbio tem o quê? Está relacionando discernimento e inteligência. Pessoas que são capazes de trazer à tona, de trazer à superfície, de trazer para o pensamento daquele momento, né, trazer para a sua mente, muitas vezes o propósito que está oculto no seu coração. Às vezes a gente diz assim, né, irmão André? Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Por que Deus nos conhece mais do que nós mesmos? Porque Deus conhece o propósito do coração do homem.
Por isso que Jesus, quando disse para Pedro, Pedro, tu vai me negar. E Pedro disse que não negava. Não vou. Não, Pedro, tu vai me negar. Jesus, eu não vou nem negar. E se for para que tenha que morrer contigo, eu vou morrer junto contigo. E Pedro negou. E Jesus disse, você vai negar. 3 vezes eu disse. E ele ficou insistindo com Jesus. Jesus, não é não, Jesus. Como quem diz assim, Jesus, tu está enganado. Tu não me conhece, Jesus. Eu me conheço mais. Tu quer saber mais de mim do que eu mesmo? Aí Jesus mostrou para ele que sabia. Que ele ia fazer. Que ele sabia que ele ia fazer. Mas também Jesus também entendia que ele ia fazer aquilo, dizer que não conseguia comer, né, pastor, para não morrer. Para não morrer, exatamente. Como qualquer um de nós faria. Ele fazia muito pior, pastor. Qualquer um de nós faria, para não morrer. Você conhece ele, eu partei na cabeça, eu ainda vou morrer por aqui, eu não conheço não. Não é? E ele negou 3 vezes, Jesus. Ele negou 3 vezes. Se dissesse, você conhece ele, você vai morrer. Aí o cara dizia, o cara se acovada. E ainda tem mais uma coisa, irmão André. Negou 3 vezes, podia negar até 4 ou 5. Não era não? Era, porque da última vez que ele negou, ele disse, esse tal eu nem conheço. Não, quem é esse aí? Não, nem conheço. E as pessoas sabiam que ele conhecia. Porque onde Jesus estava, Pedro estava junto, meus irmãos. E o interessante é que nem condenou ele. Jesus não condenou, só disse a ele, ó, não diga isso, você vai me negar. Mas quando for semana que vem que eu vou ressuscitar, eu vou reencontrar vocês na Galileia, e eu vou restaurar vocês. Aí desse dia por diante. É tanto que depois desse encontro com Jesus, nenhum deles negou mais. Morreu, Né? mas não negou. Morreram e não negaram. Né? Mas veja só, aí o texto diz assim que, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Então, é através então da sabedoria e da compreensão dos nossos pensamentos, sabedoria que a vida nos dá, porque nós obtivemos sabedoria na convivência com o outro, na convivência, na vivência com os problemas. Você, olha, meu irmão, você tem que entender uma coisa, se você quer ter sabedoria, você vai obter sabedoria com os problemas da vida, com as dificuldades que aparecem na sua vida. Elas vão lhe ensinar. Você vai aprendendo a conviver com as pessoas. Os irmãos sabem, e quase todos nós sabemos, como é custoso lidar com pessoas difíceis. Difícil de entendimento, difícil de compreender as coisas, elas só entendem tudo de forma equivocada. Você fala uma coisa, ela entende outra, e ela mantém-se naquela posição, e você diz, eu não quis dizer isso. Não, você disse. Não, mas não é isso que você está pensando, eu quis dizer outra coisa. Então ele não está aberto, é uma pessoa difícil. Você fala, ele não é assim não, não é assim não, e muitas vezes você está ali orientando para o bem dele, e ele não consegue perceber. Então, essa mensagem desse provérbio está mostrando para a gente a importância do discernimento, da sabedoria de compreender as outras pessoas que estão ao nosso redor. Não é só de nossos pensamentos, não. O que ele está falando aqui, eu fazendo o preâmbulo, falando, olhe para si mesmo, veja como é difícil nós pensarmos. Nós trazemos ideias, muitas vezes ele quer falar uma coisa, a gente não tem palavra para explicar aquele sentimento. Aí você vai para o médico e diz, olha, está doendo. Como é essa dor? Doutor, eu não sei como é que eu não sei explicar essa dor. Eu sei que dá aquelas pontadas, as pessoas não falam assim? Está dando umas pontadas aqui. Que pontada é essa? Como é essa pontada? Não é? Como é essa pontada? Você não sabe explicar. Você não tem condições de explicar. Então imagina se você, em relação a você mesmo, você muitas vezes não sabe explicar o que está sentindo. Imagina o outro, compreender o outro. Não é? Mas nessa convivência você começa a compreender o outro. É na convivência. É na vivência do dia a dia com o outro que você vai começando a compreender o outro. Porque você olha para o outro e você vê assim, primeiro, você vê um ser humano igual a você. Você olha e diz, olha, é do sexo masculino ou do sexo feminino. E hoje já tem vários outros gêneros que foram criados, né? Pela mente do homem. Mas você identifica. Aí depois que você identificar isso, você sabe que assunto você vai abordar.
como vai se abordar. Você sabe que você é casado, você vai tratar as mulheres de uma outra forma. As mulheres casadas, você tratando as mulheres casadas, você vai tratar de outra forma. Você vai tratar como se você fosse um homem solteiro com uma moça solteira. Um homem solteiro com uma moça solteira, você vai conversar sobre qualquer assunto, lógico, dentro da área, dentro do ambiente respeitoso, mas se você está interessado naquela moça, você vai começar a abrir seu coração, falar de sentimentos, falar dos desejos, né? Falar que gosta. Você é casado, você não vai ficar falando que, olha, eu estou interessado em você. Não tem. Então você começa a ter consciência do outro e começa a ver o quê? O que é que eu posso falar, que tipo de conversa eu vou transcorrer com ela. Então, o provérbio aqui está dizendo que tenha sabedoria para lidar com as pessoas ao seu redor. Porque nem sempre é fácil entender. Nem sempre é fácil entender o que se passa no coração da outra pessoa. Nem sempre é fácil. Eu não fiz a pergunta, olha, os irmãos acham que a pregação é demorada, porque eu não consigo muitas vezes compreender o que está passando no coração do outro. Ela tem que dizer, não, pastor, eu acho que demora muito. Eu acho que não. Eu acho que está bom. A forma que o senhor está abordando. Entenderam? Eu estou tentando descobrir o que? A intenção que está no coração do outro, que muitas vezes você não percebe. Só uma impressão rápida para vocês terem uma ideia. A gente que está pregando ali na frente, vê a afeição de todo mundo. Eu no começo, quando eu pregava, eu via a afeição de gente fazendo cara feia, outros fazendo muxoxo, outros virando de lado, outros olhando para cima, outros olhando para baixo, gente olhando para a parede, gente que não estava olhando para mim. Agora eu não percebo mais isso, todo mundo está olhando atentamente para mim. As pessoas olhavam o celular, as pessoas saíam para conversar. Isso diminuiu muito. Pessoas que ficavam sentadas atrás da pilastra olhando para a pilastra. Pessoas que eu estava pregando e olhando para o chão. E eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo que essas pessoas não conseguem olhar para mim? Já de um período de uns 4 meses para cá, 5 meses, eu noto que as pessoas agora estão de olhar fixo em mim, prestando atenção. E muitas vezes nem pisca o olho, a gente está olhando, a pessoa está assim, com aquele olhar, você percebe na afeição que ela está atenta, que aquilo está prendendo a atenção dela, né? Então a gente vai observando e tentando entender o propósito de cada um. Às vezes a pregação pode estar muito cansativa, aí você percebe as pessoas cochilando, ou uma palavra, uma palestra está cansativa, alguém vai e cochila, né? Mas isso aí, veja só, independe de cada um, tem os que estão cansados, tem outros que tomam remédio, aí tem hora para dormir, tem várias coisas, que aí o que acontece, às vezes o indivíduo senta, ele está tão relaxado, que veja só, para a pessoa dormir, a pessoa tem que estar relaxada, ele está tão relaxado que ele relaxa e dorme. Então, o propósito, a ideia aqui é você, do provérbio, é dizer o seguinte: você tem que ter inteligência para compreender e discernir o que está no coração do outro, na atitude do outro. Ou seja, é possível, com inteligência, ter uma visão mais clara das motivações e das intenções que estão por trás das suas ações, que estão por trás das ações dos outros. Muitas vezes alguém trata você mal e você não diz, rapaz, eu não falei nada para ele, ele já foi me tratando mal. Mas o problema não é você. O problema é outra pessoa, é outra coisa, e ele já vem e ele não consegue separar o problema da pessoa, e ele vai e ataca você, muitas vezes. Então você tem que ter discernimento para dizer, não, ele falou isso comigo, mas não é por causa de mim. É porque ele já está sobrecarregado de questões negativas, de palavras que machucaram, e quando você faz uma pergunta muitas vezes, você não tinha aquela intenção, mas aquela pergunta trouxe lembranças de outros fatos doloridos, amargos, e às vezes a pessoa responde de forma áspera. Então essa compreensão, meus irmãos, vai fazer com que a gente tenha condições de ter relacionamentos mais profundos. Isso seja dentro de casa, seja fora de casa. A gente vai ser emocionalmente estável, emocionalmente equilibrado. Com isso, a gente vai evitar o quê? A gente vai evitar muito mal entendido, muito mal-estar, vai evitar muitos conflitos. Então é isso que o provérbio está dizendo, olha, você tem que ser inteligente
para tirar do fundo da mente das pessoas, baseado no que você está vendo, tentar compreender que muitas vezes o problema não é a pessoa. E aquilo que eu sempre digo, meus irmãos, nós não devemos focar nas pessoas, devemos focar nos problemas. Paulo diz assim, olha, nosso problema não é contra carne e sangue, ou seja, nosso problema não é contra pessoas. Nosso problema é contra o que ela pensa. Então, se ela pensa de forma errada, nós temos que conversar para tentar organizar aquele pensamento. Chegar a uma conclusão num diálogo, ou seja, eu tenho a minha ideia, você tem a sua ideia, e no diálogo a gente chegar a uma conclusão final que seja boa para ambas as partes. Ou seja, chegarmos a um acordo. É nisso que você evita os conflitos, evita o mal-estar. Né? É por isso que você tem que fazer sempre uma pergunta de confirmação quando você é agredido. Você diz assim, por exemplo, eu chegasse para alguém e dissesse, aliás, alguém dissesse comigo, fica melhor para eu explicar. Você está mentindo. Aí eu escuto essa palavra, mentindo. O que é que ela está dizendo? Que eu estou faltando a verdade. Aí eu vou perguntar, espera um pouco, deixa eu fazer uma pergunta. Você está querendo dizer que eu estou mentindo, que eu estou faltando a verdade, que eu não estou falando a verdade? É isso? Aí a pessoa vai dizer, então ela confirmou realmente o que ela está pensando. E aí você vai argumentar com ela para mostrar que você, na verdade, não está faltando com a verdade, você está falando a verdade. Do mesmo jeito que você perguntar para ela, dizer, não, eu falei essa palavra, mas é isso que eu queria dizer, não. Olha, eu queria dizer isso, isso e isso. Que você está equivocado. Aí, como a gente fala de pergunta de confirmação, é essa pergunta de confirmação, meus irmãos, evita muito conflito, muito problema. Isso serve no dia a dia no trabalho, isso serve na escola, isso serve no relacionamento. Quando você escuta algo, um chefe diz alguma coisa, ô fulano, para um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi o que você quis me dizer. Você quer me dizer isso, é exatamente isso, certo? Então agora eu vou poder argumentar, porque aí você vai ter a verdade que ele quis dizer na palavra dele, certo? Então, isso vai evitar o quê? Mal entendido e conflito. Então, o provérbio aqui está nos lembrando que a gente tem que ser cuidadoso e tem que ser honesto com as nossas próprias motivações. Porque veja só, alguém diz algo com você, lhe agride, você pensa o quê? Tá certo, está falando isso? Vou me vingar daquela pessoa. E o texto bíblico diz o seguinte, olha, cuidado, não vá você mesmo se vingar, porque pode ser que a dosagem da sua vingança seja desproporcional àquilo que a pessoa fez. Então faça o seguinte, Jesus diz, olha, ore por quem persegue você. Deixe que o Senhor seja o vingador. Não é? Ore por quem persegue você e deixe que o Senhor seja o vingador. E por conta disso, ele vai, por ser justo, fazer a vingança com a dosagem certa. Muitas vezes não precisam existir um ato de vingança. Porque pensa bem, pensa só numa ideia. Alguém chega e vê, eu estou conversando com o irmão André, não é? Está ele e a esposa. Aí o irmão André, pastor, eu vou até aqui ao banheiro. Aí eu estou conversando com o irmão, irmão, como é que a senhora está? A senhora está bem? Estou. Olha, pastor, estou bem melhor e tal. Irmã, que bom. Aí eu coloco a mão no ombro dela, com uma atitude de carinho, de acolhimento, que não é nada demais. Mas aí o irmão sai, aí eu digo, rapaz, olha como o pastor está abraçando tua mulher. Aí ele olha, e não, o ato que está sendo feito não é aquilo que está sendo dito. E pode surgir no coração dele um desejo de vingança. Entenderam? E é um desejo desproporcional. Porque o fato ali é um ato de acolhimento, um ato de carinho, um ato de respeito, tá entendendo? Um ato de carinho, de respeito e de querer bem aquela pessoa. O pastor sempre faz isso, perguntar para uma pessoa que está melhor e sempre botar o braço, como é que a senhora está? Exatamente, está melhor, né? Eu também tenho esse hábito, Mas muitas vezes a pessoa, por não ver exatamente como o ato aconteceu, não entender, a vingança é desproporcional. A gente tem um caso na Bíblia com Esther, não sei se vocês vão lembrar que estudou,
que o Aitofel não, Aitofel é ligado a Davi, é outro nome, daqui a pouco eu lembro. O indivíduo que estava lutando contra o povo judeu, que ia exterminar o povo judeu, foi conversar com a rainha Esther e ele foi falar e tropeçou. Quando tropeçou, caiu abraçado, né, a rainha Esther. O rei, quando viu, pensou que ele estava querendo agarrar ela. Resultado, o rei mandou matá-lo. Entendeu? O rei mandou matá-lo. Porque viu uma coisa que não era aquilo. E não adiantava a rainha dizer que não foi. Não, ele não fez isso, ele não tinha essa intenção. Ao olhar do rei, ele não quis saber. Mandou matar. Né? Então, a gente com esse provérbio, ele está dizendo para a gente, devemos ser cuidadosos nas nossas motivações, ou seja, naquilo que nos motiva a fazer as coisas, devemos buscar agir com integridade, devemos ser sinceros, devemos ser honestos, e aquilo que eu sempre digo, meus irmãos, muitas vezes você vai falar algo que é duro, mas você pode falar com uma palavra pacificadora, porque é no tom de voz que você demonstra que você está com raiva, ou indignado, ou ultrajando aquela pessoa. Porque se eu disser assim, meus irmãos, por exemplo, chega alguém e diz assim, eu não, chega alguém e diz assim, cale-se, apontando o dedo e falando forte, a pessoa diz, rapaz, aí a pessoa vai dizer, meu irmão, se cale. Como que diz, rapaz, não fale mais não, porque está agravando o problema. O tom de voz vai pedir, ou se não dizer, meu irmão, por favor, fique calado, não diga nada não, porque você vai agravar o problema, você está agravando o problema. Entenderam a diferença? A pessoa está pedindo para o outro ficar em silêncio, mas de uma forma áspera e o outro de uma forma com mais docilidade, né? Então, essa forma de falar, essa motivação por trás da palavra, evita o conflito. Porque se você diz, meu irmão, por favor, fique calado, não fale mais nada, não está gravando o problema, por favor. Por favor. Aí o indivíduo está, não, pastor, mas por favor, não, espere um pouco, não fale não. A outra coisa, não, fique calado, cala a boca. É uma agressividade que você está aumentando o problema ao invés de diminuir. Então é nisso que o provérbio está chamando a atenção. Que pessoas inteligentes conseguem trazer de dentro do seu coração, de dentro da sua mente, motivações, desejos, intenções que vão evitar conflito, evitar problemas e maus entendidos. Amém, meus irmãos? Amém.